Olá pessoal, professor Rosivaldo aqui. Vamos para mais um problema de Física Geral 2, uma aplicação direta aqui da Lei da Gravitação Universal de Newton, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos considere dois veículos de carga útil quase esféricos do Soyuz, que é esse projeto aqui de lançamento de satélites, esse foguete. Então, esses objetos em órbita sobre a Terra, cada um com uma massa aí de 9.000 quilogramas e um diâmetro de 4 metros, certo? Eles estão inicialmente em repouso, um em relação ao outro, a 10 metros de centro a centro. Orbitam a Terra na mesma velocidade e interagem quase da mesma forma, como se estivessem isolados no espaço profundo. Portanto, qual é a força gravitacional entre eles? Então, pessoal, são esses dois objetos aqui. Estamos supondo essa é uma imagem aqui, na verdade, uma imagem histórica do Sputnik. Mas vamos representar aqui duas cargas esféricas, frutos do lançamento dos Soyuz. Elas estão a distância de 10 metros uma da outra. E o que é que a gente precisa supor aqui? É que eles estão isolados no universo, que não existem outras forças gravitacionais atuando sobre ele, ou pelo menos que elas são desprezíveis. A gente sabe que na realidade isso é difícil de supor para satélites artificiais que estão próximos à superfície da Terra, certo? Mas eu botei essa imagem aqui do espaço sideral para a gente imaginar que eles estão num espaço profundo distante e que só conseguem sentir a interação gravitacional um do outro. Então, qual é essa força gravitacional? Sendo que a distância de centro a centro é 10 metros e a massa deles, de cada um deles, é de 9.000 quilogramas. Então, vamos lá, vamos para o papel. Então, a gente sabe que a força gravitacional é uma força central, que vai agir aqui, ó, de centro a centro, desenho, entre esses, de centro a centro desses objetos. A distância aqui é de 10 metros, certo? E o que é que diz a lei da gravitação universal? Que esses corpos vão se atrair, essa força é sempre atrativa, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, uma força 1 em 2, chamar aqui corpo 1, corpo 2, força de 1 em 2, ou a força de 2 em 1, como você queira. E aqui vamos chamar a força de em 2 devido a 1, certo? Beleza. As forças são grandezas vetoriais, então a gente sabe que pela terceira lei de Newton, de ação e reação, isso forma um par de forças que são iguais em módulo, direção, mas que têm sentidos opostos. Então, nós temos aqui uma força, que essa força F21, ela é igual a menos a força 1,2, corrigindo aqui, beleza? Eu estou interessado no módulo dessa força, então eu posso representar o vetor assim, entre barras, significa que eu estou buscando o módulo dele, ou simplesmente colocar ele assim, certo? E quanto vale isso? De acordo com a lei da gravitação universal, isso vai ser igual a constante, vezes a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, dividido pela distância entre eles ao quadrado, certo? Isso aqui é o valor em módulo da força gravitacional. Então vamos calcular isso, né? Que é o que a questão está pedindo para a gente. Essa força 1,2 vai ser igual a constante. A constante ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, certo? Vezes a massa de um vezes a massa do outro, só que essas massas são iguais, então já vou colocar assim, ó, 9.000 quilogramas ao quadrado sobre a distância que é 10 metros.
10 metros, isso, ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Agora, basicamente, fazer conta. F12 vai ser igual a, vou repetir esse valor, 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui, 9.000 ao quadrado vai ficar, basicamente, 8,1 vezes 10 a 7, certo? E aqui, no denominador, 10 ao quadrado vai ficar 100, ou 10 ao quadrado, podemos representar assim, certo? Isso vai facilitar, porque aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base, então vai ficar aqui, conserva a base, subtrai os expoentes, fica 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 8,1, vezes 10 a quinta, 7 menos 2, né? Ficou 5. E agora vamos multiplicar esses valores, certo? Ou seja, teremos 54,03, opa, aqui embaixo, vezes, agora as potências de 10, né? Conserva a base, e agora soma os expoentes. Os expoentes aqui vai dar menos 11 mais 5, vai dar menos 6, certo? Só que, para ficar melhor, você deve colocar esse número aqui em notação científica. Esse primeiro número, ele deve ficar entre 1 e 10. Então, a vírgula deve correr aqui uma vez para a esquerda. Logo, nós temos o quê? Que F12 é igual a 5,40. Vou deixar só até aqui, certo? Por conta da precisão dos números. Certo? Os números têm com três algarismos significativos, vou deixar assim. Vezes 10 a menos 5 newtons. Então, essa é a força entre os objetos. Como a gente tem uma potência aqui 10 a menos 5, né, a gente vê que essa força é uma força muito pequena. Quando a gente tem objetos, apesar de você pensar assim, 9 toneladas, são objetos muito grandes. Sim, são objetos muito grandes, muito massivos, mas a força gravitacional é uma força de natureza fraca e ela é percebida com mais intensidade quando tem objetos grandes, né, como a Terra, o Sol, ou objetos muito maiores, uma galáxia ou até um buraco negro, certo? Então, objetos massivos, quanto maior a massa, maior vai ser essa força gravitacional. Mas porque a gente precisava, está aqui, essa é a força entre esses dois satélites artificiais. Joia? Valeu, pessoal.